Opa, tudo bom? Você sabia que a química está dividida em 4 principais ramos? Esses ramos são a química inorgânica, fisicoquímica, química analítica e a química orgânica. Hoje, nós falaremos sobre a química orgânica e sua origem. Você já deve ter ouvido sobre a química do carbono, né? Então, essa é a química orgânica. Esse ramo da química estuda a composição e as propriedades dos compostos que apresentam o carbono como principal elemento químico. Seja bem-vindo ao canal Estagiando na Química. Meu nome é Ian, sou estudante de licenciatura em Química pela UFSC Blumenau. Nesse vídeo, você irá aprender o básico da química orgânica. Como eu já falei antes, o carbono é o elemento base da química orgânica, sendo objeto de estudo em diversas pesquisas. E está presente na constituição de compostos orgânicos naturais, como por exemplo, nosso DNA, as proteínas do nosso corpo, os biocombustíveis, e também de compostos sintéticos como nylon, borrachas, plásticos e fármacos. Essa área da química é tão importante que também está presente no processo de fotossíntese das plantas, está presente em todos nós, seres vivos, em nosso organismo, e ela também faz parte da nossa alimentação, através de chamados compostos orgânicos naturais. E também está presente em processos muito interessantes, como na datação de objetos encontrados em sítios arqueológicos, com a ajuda do nosso isótopo carbono, né? O carbono 14. Para entender tudo isso aí, vamos entender a história então de como surgiu a química orgânica. A primeira vez que o termo química orgânica foi utilizado foi em 1777 pelo químico sueco Torbjörn Olof Bergman. Porém, o fogo foi a primeira representação de um composto orgânico utilizado pelo ser humano. Logo, tudo que sofria combustão era considerado um composto orgânico. Assim, desde a antiguidade, as substâncias orgânicas eram utilizadas a partir de reações químicas. Dessa forma, para Bergman, os compostos orgânicos são compostos de organismos vivos e compostos inorgânicos apresentam substâncias minerais. Bom, um pouco mais tarde, tivemos ali no início do século XIX, Jöns Jacob Berzelius, e ele desenvolveu a teoria da força vital. Então, dizia basicamente que compostos orgânicos só poderiam ser formados por organismos vivos, como de animais e vegetais. Mas essa afirmativa dele aí, essa teoria não se sustentou por muito tempo. Acontece que em 1828, Friedrich Wöhler, ele realizou um experimento químico que derrubou as teorias anteriores. Ele aqueceu o cianato de amônio, que é um composto inorgânico, e ele obteve a ureia como produto dessa reação, que é encontrada na urina e no sangue, sendo então uma síntese de um composto orgânico formado a partir de um composto inorgânico. Então, dessa forma aí, a teoria da força vital ela foi desconsiderada, já que não fez mais nenhum sentido. E a hipótese formulada por Bergman sobre o que era a química orgânica também foi considerada imprópria. Então, dessa forma, novas definições foram elaboradas. Para o químico alemão Friedrich August Kekulé, em 1858, ele definiu a química orgânica como o estudo dos compostos de carbono. Logo ficou entendido que os compostos orgânicos possuem carbono, mas nem todo carbono é orgânico. Dessa forma, a química orgânica ela se propõe a estudar a estrutura, propriedades, composição, reação e síntese dos compostos orgânicos. Assim, os compostos orgânicos foram formados por átomos de carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e halogênios. Essa definição aí, pelo Kekulé, é uma definição que é aceita até os dias de hoje. E aí, entendeu como chegamos à definição de química orgânica historicamente? Bom, entrando numa parte mais teórica, a química orgânica estuda especificamente algumas áreas da estrutura do carbono, como as funções orgânicas, propriedades dos compostos orgânicos, fenômeno de isomeria e outras coisas, várias outras coisas. Aprender a nomenclatura dos compostos orgânicos, iniciando pelos hidrocarbonetos, é o próximo passo para o seu aprendizado. Após isso, você pode entender sobre as diferentes funções orgânicas, como por exemplo, as funções orgânicas oxigenadas, ou funções orgânicas sulfuradas, ou até as funções orgânicas halogenadas, e entender o porquê cada uma dessas funções tem determinadas propriedades é muito interessante. Lembrando que esses assuntos que eu acabei de mencionar, você encontra aqui, nesse canal, no Estagiando na Química. Ficou interessado? Considere assistir os outros vídeos que estão aqui no canal. Sobre a química orgânica, claro. Ou até de outros assuntos que, eventualmente, estarão aqui no canal. Bom, comigo é só e até um próximo vídeo.